Amém? 1 Samuel 1. Amém? Amém? O texto diz assim: houve um homem em Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. E este tinha 2 mulheres, o nome de uma era Ana, e o nome da outra, Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua casa de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. Para aí um pouquinho. Eu vou conversando com vocês, porque mais do que eu vir aqui ministrar uma palavra, eu quero que você compreenda essa palavra. E mais do que só compreender a letra dessa palavra, a história dessa palavra, eu quero que você aplique ela na tua vida. Tinha um homem que se chamava Eucana. E esse homem, ele tem 2 mulheres. Primeiro, a cultura e o propósito de Deus nunca foi que o povo de Israel tivesse mais de uma mulher. Contudo, a cultura também dizia que uma mulher, quando ela era estéril, isso era como se fosse uma maldição. E aí dava o direito a esse homem, então, de ter uma outra mulher. O texto não diz quem veio primeiro, se foi Ana, se foi Penina. Mas me parece que pela cultura possa ser que Ana tenha sido a primeira esposa e que Penina vem depois. E aí Penina começa a gerar filhos e Ana continua sem gerar filhos. E o nome Ana é cheio, o nome de Ana, né? E o nome de Penina, ela vai trazer algumas informações para a gente. O que Ana significa? Ana significa graça, graciosa. Mas como alguém que tem o nome de graça, tem o nome de graciosa, não tem graça de Deus. Não manifesta a graça de Deus. E eu já quero que tudo que você for ouvindo, você faça aplicação, porque hoje você é Ana. Se coloca no papel de uma mulher que não consegue gerar o quê? Cada uma não consegue gerar algo. Algumas aqui podem não estar gerando filhos físicos. Algumas aqui não estão gerando filhos espirituais. Algumas aqui não estão gerando propósitos que o céu já havia decretado desde o dia que você foi gerada no ventre. Existem mulheres aqui que não estão conseguindo gerar propósitos profissionais que estão extremamente ligados à sua identidade, ao teu propósito. E Ana não gerava, apesar do nome dela significar graça. O meu nome é Poliana, muito cheia de graça, né? Porque poli é muito, Ana, graça. Então, muito cheia, né? Muita graça. Ana, uma mulher graciosa. Mas onde estava a graça dessa mulher? E sabe o que é interessante? Porque Eucana significa Deus criou. Deus criou um homem para casar com a graça. E aí, ele também casa com uma outra mulher, que significa Penina. E sabe o que Penina significa? Pedra preciosa ou pérola. Você sabe como uma pérola é formada? A pérola é formada num ambiente de ataque. Algo entra naquele ambiente, começa a incomodá-la, começa a gerar um conflito e na necessidade de proteção, ela vai liberando ali algumas substâncias até o ponto então que ela gera o que a gente conhece como pérola. Veja, muito que quando a gente fala sobre Ana e Penina, a gente sempre pensa assim, Penina instigava a Ana. Mas pensa que, continua lendo o texto, diz assim, ó. E sucedeu, versículo 4, que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e todas as suas filhas. Ok, o relacionamento dele com Penina era bom, né?
ele respeitava, ele honrava, ele levava ela no templo, ele considerava os filhos, ele dava a ela a oferta. Ou seja, parece, pelo texto diz, que o relacionamento dele com Penina é um relacionamento de cuidado, é um relacionamento de reconhecimento no matrimônio. Só que o texto continua dizendo, porém a Ana, ele dava uma parte excelente. Isso me mostra que Ana tinha da parte de Eucana uma consideração maior do que Penina, apesar de Penina ter muitos filhos. Então Ana tinha o coração do marido dela de uma forma que Penina não tinha. Apesar de Ana, o texto vai continuar dizendo que porquanto ele amava Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Irmãs, tem coisas que não é o diabo. Tem coisas que não é a circunstância que você está vivendo. Tem coisas que é o Senhor. O texto deixa muito claro que foi Deus que deixou ela estéril. Mas a esterilidade era algo muito ruim, mas foi Deus que deixou ela estéril. E por que Deus, que tem uma mulher que o significado do nome dela é graça, por que Deus dá a ela um marido que Deus criou, mas ela não consegue gerar? Talvez você esteja se perguntando ao longo da vida, poxa, Senhor, eu tenho uma boa casa, eu tenho uma boa família, eu tenho até um bom casamento, mas eu não consigo frutificar em muitas áreas. Eu não consigo romper em algumas áreas. Existem coisas que parece que eu não consigo gerar, eu não dou a luz, eu não frutifico, eu não aumento, eu não cresço. Mas ela tinha o amor do marido, ela tinha, a palavra vai dizer que ela aqui, ele coloca como parte excelente. Eu não sei na sua tradução, mas existem algumas que diz dupla porção. Sabe por quê? Porque eles iam ofertar, eles saíam da cidade no tempo que poderia ofertar, no tempo das festas, e eles iam para ofertar. E o marido dela dava para ela e dava o equivalente a uma outra porção. Como se Deus já estivesse sinalizando para ela assim, você está profeticamente ofertando por você e você está ofertando por alguém. Que alguém é esse? Alguém que você está querendo gerar, mas que eu não deixo você gerar. E por que Deus não deixa aquela mulher gerar? E aí o texto continua. E a sua competidora, quem é a competidora de Ana? Penina. Então existiu uma competição entre essas duas mulheres. E talvez você se pergunte, quem é essa Penina na minha vida? Talvez seja uma mulher física. Talvez seja a sua mãe. Talvez seja a sua sogra. Talvez seja a sua irmã. Talvez seja uma pessoa que trabalha com você. Eu vou além. Talvez seja alguém que você senta do lado ministerialmente, mas é uma competidora. E por que é uma competidora? Porque você decidiu ser? Não, porque a outra excessivamente a irritava para embravecer, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Olha o que Deus está dizendo nesse texto. Eu cerrei a madre de Ana. E aí tem uma outra mulher que está aqui. Essa mulher, porque ela não tem filho, ela começa a instigar a ela. Mas espera aí, que coisa louca é essa? Qual o sentido de se instigar alguém que não pode gerar se você tem muitos filhos? Deixa eu te dizer, irmã, olha para a tua vida e veja agora o que você já conquistou. Você tem uma casa? Eu estou falando de família, não estou falando de uma residência física. Eu estou falando de uma família. Você tem um marido? Você tem filhos? Você tem uma boa família? Você não é casada, mas você tem um pai, você tem uma mãe, você tem um irmão? E por que você está olhando para outra pessoa do lado e está dizendo, mas ela não tem aquilo, eu quero isso, eu tenho aquilo, e você fica numa competição que não lhe cabe. Se Deus te deu isso aqui, por que você quer isso daqui que na verdade nem ela tem? Ela não tinha filho, mas Penina odiava a Ana porque ela não tinha filho. Mas por que ela odiava a Ana? Porque ela tinha o amor de Eucana. Ela tinha a porção dobrada de Eucana. E deixa eu te falar, não tem nada mais poderoso do que uma oferta no altar, dada verdadeiramente, voluntariamente, com propósito. Penina e Ana ofertavam da mesma forma. A quantidade podia ser diferente, mas a questão é, e o coração?
A questão é, qual era a motivação? A questão era, qual era a intenção? Qual era a adoração que se entregava? Porque talvez Penina podia estar entregando e dizendo, eu tenho muitos filhos. Mas em nenhum momento dizer, Senhor, muito obrigada, porque eu tenho muitos filhos. Enquanto Ana chegava todos os anos chorando, Senhor, eu quero um filho. E ofertava no altar. E aí, diz o texto que assim fazia ele de ano em ano. Eu não sei quantos anos, irmãs. Mas existem pessoas que de ano em ano estão no mesmo ciclo. De angústia, de tormenta, de competição, de dor, de tristeza. De ano em ano. Quando ela subia à casa do Senhor, a outra irritava. Talvez o que você tenha é uma adoração verdadeira. É só isso que você tem. Deixa eu te dizer, isso é o bastante para Deus. Isso é o suficiente. Porque o Senhor não despreza um coração quebrantado e contrito. Repara que Penina angustiava, irritava, instigava o tempo que ela ia para adorar. Eu não sei se quando você sai de casa, você é instigada. Se você, o tempo todo você está recebendo aí pedradas. Eu não sei se quando você sai para adorar, ou quando você se propõe a adorar, não só aqui nesse lugar, mas quando você se retira para um lugar de adoração, ou quando você coloca no seu coração um propósito para fazer algo ao Senhor, essa irritação, essa instiga aí, se ela vem a você, e talvez aí sim seja a voz de Satanás, te colocando na mente perturbação, te colocando, você está vendo aquela fulana? Você está vendo aquela que está lá no ministério? Ó, ela chegou ontem, e Deus está falando, hein? Ela chegou ontem, mas ela já está, olha, ela é a queridinha da pastora. Você está vendo aquela irmã? Você está vendo como que ela canta? Você já viu a roupa dela, irmã? Já reparou a roupa dela? Ela parece uma florzinha quando chega. Cara, que quer mostrar. Irmã, bota tua melhor roupa e vem para a igreja. Eu estava falando isso para Ana. Eu ganhei as coisas, eu vou deixar para quando tiver um casamento, uma festa. Não, eu venho para o culto mesmo. Eu pego e boto para o culto. Porque o Senhor merece o nosso melhor. Nós somos servas do Altíssimo, nós somos embaixatrizes do Rei. Um embaixador, ele não entra num ambiente oficial de qualquer jeito, não. Você já tentou entrar numa câmara de vereadores, numa prefeitura? Não se pode entrar de qualquer jeito. Você não entra de bermuda, você não entra de saia curta, você não entra com roupa decotada. E por que na casa do Senhor pode tudo? Ainda mais se eu sou uma filha, uma embaixatriz. Se eu sou uma representante desse reino. As pessoas me olham e me veem como representante desse reino? Ou elas me olham e me confundem com qualquer outra que encontra na rua? Eu preciso fazer a diferença. Você precisa fazer a diferença. A gente precisa mostrar Cristo para esse mundo. A palavra de Deus diz que existe uma expectativa para que os filhos de Deus se manifestem. Como que a gente tem se manifestado nesse tempo, irmãs? Nosso pastor costuma dizer, e na quarta-feira, né? Tô até meio perdido, hoje é sexta, foi quarta. Hoje é sábado, quarta-feira. Quarta-feira ele falou assim, gente, se a gente tivesse como saber aonde Jesus estava da saída do céu, eu diria que ele já está ali, ó. Ele fala que ele já está assim na nuvem, que só falta descer um pouquinho mais. Porque olha ao seu redor, irmã. Você não está vendo a profecia se cumprir? É um contra o outro, é guerra atrás de guerra. Mas é pior do que isso, é a iniquidade se instalando. A iniquidade sendo inclusive legislada. Você sabe por que essas bandeiras estão aqui? Porque se eu estivesse no Rio, estava a bandeira do Rio. Ela está ali, dentro da minha bolsa. Ah, essas bandeiras estão aqui porque elas são poderosas. Não, elas não são, não. Elas representam a sua cidade, o seu estado, o nosso país e a nação de Israel.
Mas enquanto a palavra está sendo ministrada, eu quero crer. E eu ministro para que Osasco, para que São Paulo, para que o Brasil, para que Israel seja alcançado por essas águas. É só um ato profético. Para dizer o seguinte, que o Senhor tome a Câmara de Vereadores de Osasco, que o Senhor tome o prefeito dessa cidade, que o Senhor tome o governador dessa cidade, que esse lugar seja ambiente da manifestação da glória de Deus, que o mover do Senhor se faça presente nesse lugar. Tem mulher aqui disponível para Deus, para fazer com que essa cidade, para que esse estado seja a referência da manifestação de Deus? Você pode dizer, o Senhor se manifesta. Jeová chamar, o Senhor aqui está. Só que, enquanto uma instiga a outra, porque a outra vai para adoração, a outra está num estado de depressão. Quando ela subia à casa do Senhor, versículo 7, assim a outra irritava. E aí Ana chorava e não comia. Desculpa, irmã, me perdoa, mas a gente está vivendo um tempo de mulher muito fraca, mulher muito frágil, mulher muito, vou falar porque eu vou falar de mim. Meu marido uma vez falou para mim, você parece um vasinho de cristal, uma tacinha. E eu falei, eu não quero ser assim. E eu vou te falar, eu tive que ralar muito para deixar de ser essa tacinha de cristal. Que chorava por qualquer coisa, que se abalava por qualquer comentário, que ficava preocupado e não dormia. Chegou a hora da gente acabar com isso. A palavra de Deus, que o Espírito de Deus está sobre mim, e Ele me ungiu para pregar as boas novas, para libertar os cativos, para curar os enfermos, para tirar os cativos e oprimidos da prisão. Como que eu vou tirar alguém da prisão se eu estou aprisionada? Como que eu vou libertar alguém se eu estou presa? Eu estou presa à questão da alma. Eu estou presa à questão do meu nascimento. E tem coisas, irmãs, que a gente já foi ministrado. Tem coisa que a gente já teve oportunidade de ser ministrado. Tem coisa que Deus já revelou. Tem coisa que Deus já usou profeta. Tem coisa que Deus já usou gente para te ungir, te besuntar da cabeça aos pés. Mas você pegou essa situação, colocou debaixo do braço e fica alisando. Mas eu fui abusada. Irmã, eu não estou menosprezando o seu abuso. Eu estou dizendo que o Senhor veio para te sarar, para te curar, para te restaurar. E Ele te tira desse ambiente de dor. E a palavra de Deus em Isaías 61 diz, eu dou vestes de alegria ao invés de roupas de pranto. Então eu não posso continuar chorando pela mesma coisa. Porque eu nunca vou ser uma libertadora se eu estou aprisionada para o resto da vida. E Ana, ela estava aprisionada nessa dor, ano após ano. E aí ela fala, o marido dela fala para ela, aí aquele marido, né, que se acha o tal, né? Aquele marido que se acha o suficiente. Aquele homem que se acha assim, o todo-poderoso. Eu estou no lugar do todo-poderoso. Ele vira para Ana e fala, por que você está chorando? Por que você não come? E por que mal está o teu coração? Eu não sou melhor do que 10 filhos? Eu sei que tem poucos homens aqui, mas aqueles que depois vão ouvir, deixa eu te falar, meu irmão, você não substitui o propósito de Deus na vida da sua mulher. E deixa eu te falar, mulher, o teu marido nunca vai ser suficiente para você se Deus não for a suficiência plena da tua vida. Você nunca vai ser plena num casamento, num namoro, num trabalho, se você não for plena no Senhor. Você nunca vai ser plena tendo 10 filhos, um filho, não tendo filho nenhum, se você não for plena no Senhor. Porque nada disso substitui o Senhor. E aí ela fala, aí eu fico imaginando, pensa na cena, vamos fazer um teatro aqui com a Bianca. O texto diz assim, Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. Tipo assim, o marido te dá aquela palavra e você fica bicuda, chateada, né? E aí você fala, não me entende, não está me entendendo, né?
Aí sai. Só que o texto vai dizer que Ana, ela vai até o lugar onde estava o sacerdote. Ela vai onde está Eli. E Eli estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo, versículo 9. Aí o versículo 10 diz: ela, pois, com amargura de alma. Você está aqui para um detox da alma, né? Então hoje é dia de você largar essa amargura. E onde você vai largar essa amargura? No altar. Ana estava chateada, Ana estava zangada, Ana estava chateada com Penina, Ana estava chateada com o marido, Ana estava chateada com ela, Ana estava insatisfeita, mas ela falou, não adianta eu ficar discutindo com Eucana, não adianta eu ficar sendo instigada por Penina, deu as costas para tudo e foi para o altar. Tem hora que você tem que dar costa para tudo, dá as costas e vai para o altar. Só que Ana começa a chorar. Só que não é um choro mais conforme antes, ela chorava e não comia. O texto agora vai dizer que ela, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Deixa eu te recomendar algo. Quer chorar, irmã? Chora, chorar é bom, necessário para a nossa alma. Porque se a gente retém o choro, isso pode gerar até outros problemas psicossomáticos. A gente pode acabar tendo infarto até. Então chora, você precisa desabafar, mas você precisa chorar no lugar certo, diante da pessoa que resolve. Porque talvez você esteja chorando, falando, conversando e contando as suas coisas e as suas debilidades para quem não vai resolver. Você está se expondo e você está abrindo uma brecha para o inimigo saber exatamente onde ele vai te fletar. Ele vai lançar a flecha assim, ó, já sei a debilidade. Já sei como que eu atinjo ela. Ana foi para o altar. Ana começou a chorar. Mas tem uma coisa que Ana fez que a gente precisa fazer. A gente precisa orar. Orar é um relacionamento de intimidade com o Pai. Orar não é você só chegar para Deus e falar: eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Me dá, danoninho, danoninho, dá. A gente às vezes faz isso. A gente chega diante de Deus e só pede, 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 pede. Irmã, a gente tem que mudar. A gente tem que entrar em oração, agradecendo, louvando, adorando, exaltando. Quando você fizer tudo isso, você vai esquecer até de pedir. E aí o Senhor vai falar assim: você acha que Ele não sabe o que você precisa? Eu é que não sei. Deus sabe. O teu tamanho, a tua medida, recalcada e sacudida, vai ser a bênção que Ele envia. Agora eu não sei. Então tem hora que você vai compartilhar sim. Não estou dizendo que você não precisa procurar ajuda, não foi isso que eu disse. Procure a ajuda correta. Se é uma ajuda psicológica, procure uma mulher de Deus. Uma pessoa instruída na palavra. Procure uma profissional séria. Uma profissional confidente, porque tem muita gente aí que até tem o rótulo de cristão, mas não consegue segurar a língua dentro da boca. Não tem ética profissional. E aí você está se expondo. Você precisa procurar ajuda pastoral? Procure, é necessário. Procura uma mulher, porque mulher é aconselhada por mulher e homem por homem. Você tem pastoras nessa casa. Você tem pessoas que você pode procurar. Então procure. Agora, se você já procurou, você já fez, porque Ana já tinha tentado de tudo. E não tinha mais nada para ela fazer. Então ela só tinha uma coisa a fazer: eu vou orar a Deus. Eu vou orar a Deus. E aí, olha o que o texto continua dizendo. Enquanto ela orava, enquanto ela chorava, ela fez um voto. Cuidado com o voto que você faz. Porque a Bíblia diz: não faça voto de tolo. Voto que você não vai cumprir. Se você for fazer um voto, o Senhor vai se lembrar desse voto. Isso pode amarrar espiritualmente a tua vida, porque você fez um voto da boca para fora. Ana vai fazer um voto. E ela vai fazer um voto. O que está escrito aí no verso 11 da sua Bíblia? E votou um voto dizendo o quê? Lê comigo. Senhor dos Exércitos. Pode parar aí.
Eu queria que você ressaltasse aqui. Senhor dos exércitos. Vem cá. O que é um exército? O que o exército te remete a entender? Uma situação de quê? De guerra. Ana entendeu que o nível de guerra dela, só tinha um que resolvia. Era o Senhor dos exércitos. Adonai de Sabaó, só ele. E ela vai chamar, Senhor, eu estou num nível aqui que só o Senhor vindo para guerrear essa guerra. Essa guerra aqui não tem ninguém mais que possa guerrear que não seja o Senhor. Ou o Senhor entra, ou não tem mais jeito. E por acaso, existe guerra que o Senhor não é vitorioso? Ela chamou a pessoa certa. Ela convocou o exército certo. Você está convocando quem para essa guerra? Porque existe um ambiente de guerra real. Existe um ambiente de guerra espiritual real. A maior guerra que temos vivido nesse tempo está aqui, ó. Sendo travada nas nossas mentes. O inimigo tem soprado, tem enviado dardos o tempo todo. Vigia tua mente, irmã. Ajusta esse capacete da salvação. Cuidado com aquilo que você ouve. Você está pensando que é alguma outra pessoa que está falando. É o inimigo soprando. Intenção de morte. Intenção de depressão. Intenção de falência. Tristeza exacerbada. Um sentimento de desânimo. Um desespero que parece estar querendo te tomar e te transformar numa louca. Eu não estou falando de coisas aqui aleatórias. Eu estou falando de batalhas reais que a gente tem vivido, a gente tem travado. E vocês não estão sozinhas. Às vezes os pensamentos batem na minha mente. E na mesma hora eu preciso repreender. Está repreendido em nome de Jesus. Às vezes esses sentimentos, esses ataques vêm em sonhos. Você está indo dormir, tem acordado cansada, exausta, tem tido sonhos perturbadores. Você está sendo atacada na mente durante os sonhos. Chama o Senhor dos exércitos. Teu filho não está dormindo. Teu filho está passando noites em claro. Te acorda o tempo todo, isso não é normal. Coloca a mão sobre a cabeça dessa criança e ministra a paz que excede todo entendimento. Ministra sobre ele em paz, você vai deitar e vai dormir e vai acordar, porque é o Senhor que te sustenta. E de manhã você vai orar com ele. Em paz eu acordei e vou levantar, porque é o Senhor que está com ele. Ensina o teu filho, ensina a tua filha. A gente está numa geração onde enfia na escola bíblica, enfia na escola, os outros, passa para os outros a responsabilidade que é nossa. Como adjuntora, é responsabilidade nossa ensinar, é responsabilidade nossa educar. Quanto da Bíblia teu filho conhece? Meu filho tem 13 anos, desde que eu comecei, desde que ele começou a ler, vai ler a Bíblia. Primeiro lê a Bíblia de criança, mas lê. Depois lê a Bíblia do adolescente. E agora vai ler a Bíblia toda, porque já tem discernimento para ler. Lancei o curso, você está matriculado, pode fazer. Não é? Que exemplo que eu posso dar, irmã? Eu tenho que começar dentro da minha casa. É fácil, Poliana? Claro que não. Eu estava falando para a Bianca. Você pensa que Satanás, ele está assim... Ele está de bobeira, tá nada. Ele é estrategista. Ele ele saiu de um foco para me atacar e foi atacar em outro foco. Só ele está pensando que eu estou desligada, não estou não. Aí essa semana ele começou. Aí eu, já entendi. É com o João Alexandre que você quer mexer? Então tá bom. Meu filho, vem cá. Mão na cabeça. Vem cá. Agora você que ora por mim. Vem cá. Contando tudo pro pai. Porque a gente precisa, vigiar e orar. A Bíblia diz em Deuteronômio 6, ouve Israel, o Senhor é o único. Só que depois ele fala assim, instrui o menino no caminho, ao deitar
ao levantar, no caminhar. Sabe o que isso quer dizer? Enquanto você faz as coisas, Ele está te vendo. Enquanto você fala, Ele está te ouvindo. Enquanto você age, Ele está observando. E você, sem falar, você está instruindo. Então, qual é a postura que você está tendo? Qual é a palavra que é gerada dentro da tua casa? Qual é o ambiente da família que Ele está só observando? Qual é a adoração que tem sido entoada dentro do seu lar? Ele está só observando. Esses dias eu estava vendo uma série. É muito raro eu sentar para ver televisão, porque eu não tenho tempo. Mas o meu escape é tipo assim, vou ver alguma coisa. Eu estava vendo uma série, de repente saiu um palavrão. Ele saiu do quarto dele, veio no meu quarto e falou, engraçado, né? Eu não posso ver, a senhora pode? Aí eu falei, não pode não. Mas eu também não tenho domínio sobre aquilo que eu estava vendo, mas eu não posso não. Por quê? Porque eu falo para ele, tira desse vídeo porque tem muito palavrão. E aí, porque alguém nos filmes falou palavrão? Porque, vamos falar a verdade, qual filme que a gente consegue ver que não tem um palavrão, uma cena de nudez, não tem mais. E aí, é claro que a gente tem que ter dosagem, mas tem coisa que não dá nem para assistir. Tem que cortar. Mas por que eu estou falando isso? Porque se eu estou instruindo, eu tenho que dar exemplo. Então, qual o exemplo que eu tinha que dar? Desligar. Que exemplo que a gente tem dado? E aí ela vai fazer um voto e ela vai dizer, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e se de mim lembrares e da tua serva te não esqueceres, mas se a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Peraí. O que essa mulher queria? O que ela queria, irmãs? Um filho. Ela está angustiada, amargurada, ninguém resolve nada, ela chama o Senhor dos Exércitos, vai fazer um voto e fala para ele, se o Senhor me der um filho, mas tem que ser varão. Por quê? Porque o homem, né, principalmente o primogênito, era o que determinava que aquela mulher tinha saído, então, o opróbrio dela. Né? Ela agora, então, estava gerando, ela estava dando uma continuidade. A descendência de Eucana, através de um homem que iria dar continuidade à sua família. Só que aí ela fala, eu quero um homem, eu quero um filho, um homem, mas eu te entrego. O dia que você entender que o que você quer, você vai entregar ao Senhor, Ele vai te devolver e vai cumprir um propósito que você nem imagina que Ele tem para você. Porque quando Ana faz isso, ela ainda diz assim, Ele vai ser consagrado como nazireu. A navalha não vai passar sobre a cabeça dele, ele vai ser separado para o ofício. Se a gente for estudar, Eucana, apesar de estar em Efraim, né, de viver ali, ele era um levita. Os levitas foram espalhados por todo Israel. E aí, quando eles estão espalhados, eles vão se constituindo em famílias em todo Israel. E ele estava em Efraim, só que ele era um levita. Então, a descendência de Eucana podia ser levantado um levita, um sacerdote. Muitos questionam sobre o sacerdote de Samuel. Só que acontece o seguinte, se ele era sacerdote ou não, e talvez isso daí nem importe na conversa. O que importa é o seguinte, o que importa é que Deus está falando, ela faz uma aliança com Deus, e Deus então vai gerar um novo tempo sobre Israel através de um homem que vai nascer de uma mulher estéril, porque entregou no altar aquilo que ela mais queria. E aí, a situação, o contexto histórico dessa história toda é o seguinte, a gente está aqui num tempo de juízes. Num tempo da pior depravação de Israel. O tempo onde Israel estava totalmente, desistido da palavra. Eles estavam totalmente corrompidos. Se você lê o livro de Juízes, você passa mal. Se você lê no discernimento do Espírito, você tem ânsia de vômito. Você passa mal. Porque você vê como que o povo foi se depravando. Ao ponto de homem se relacionar com um homem e não querer uma mulher, pegar uma mulher e estuprá-la até de madrugada e cortar o corpo dela todo e distribuir às tribos como uma questão de vingança, uma coisa horrorosa. O povo tinha esquecido quem era o Deus de Israel, que tinha tirado o povo do Egito, que tinha um propósito de estabelecer uma nação, que entrava numa terra para conquista. Juízes é a pior fase
do povo de Israel. Mesmo depois ele sendo levado para a Babilônia, não estava tão difícil assim. Os levitas se corrompendo, os sacerdotes se corrompendo, e aí Eli, o sacerdote, estava totalmente cego. Olha o que esse homem vai dizer. Versículo 12, sucedeu que perseverando ela em orar perante o Senhor, ela não orou 10 minutos não, irmãs. Talvez ela tenha ficado o dia inteiro ali orando. Aquela mulher estava num clamor, não era só uma oração. Ela estava numa intercessão. Qual a diferença, Poliana, da oração para a intercessão? Porque você ora, você fala com Deus. Na intercessão você está gerando aquilo que o céu quer trazer para a terra. Ela estava gerando algo que nem ela entendia. E aí, Eli começa a observar a boca dela. Imagina uma mulher no altar, só sussurrando. Ele olha a boca dela e fala para ela. Porquanto Ana no seu coração falava e só se moviam os lábios, porque não se ouvia sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Quando o sacerdócio está cego, ele não entende o mover de Deus na nossa vida. Quando um sacerdote está cego, ele não entende o profético que está sendo gerado. Quando o sacerdote fica cego, ele não entende aquilo que Deus está movendo para constituir um novo tempo. Ele não entendia, até porque os filhos dele eram tão ruins, tão prevaricados, tão de pouco caso com as coisas do Senhor, quanto o resto do povo, que levavam prostitutas dentro do templo, que pegavam do que era sagrado para a oferta ao Senhor, eles tiravam. E daí vem a questão do tridente, que eles tiravam para poder eles comerem antes daquilo ser ofertado ao Senhor. Está muito diferente do que algumas vezes a gente vê. Homens e mulheres usurpando da palavra. Homens e mulheres se usando de um título. A gente precisa ter discernimento de espírito. A palavra diz que nem todos que dizem Senhor, Senhor, vão entrar no reino dos céus. A gente precisa de discernimento. Mas Ana, ela estava tão submissa que ela não vai dizer, você é um louco. Quem é você? Ela foi chamada de filha de Belial. Ele diz, até quando estarás tu embriagada? Aparta-te do vinho. Eu não sei se você já recebeu a repreensão de alguém em nome do Senhor, que você fala, não é nada disso. Mas o Senhor conhece o meu coração. Então fica, irmã. Não se abale. Não se deixe ser abalada pelo que é abalável. Porque o homem, ele é corrompível. Mas quando a pessoa está firmada no Senhor, não tem problema, eu estou focada, é isso que eu quero, eu fiz um voto ao Senhor. Não importa se estão me chamando de louca, não me importa se eu estou descabelada, não importa se eu estou aqui já com a maquiagem toda borrada, importa que eu vou estar no altar e eu saio daqui hoje curada, eu saio daqui hoje com o meu milagre, mas eu saio daqui hoje restaurada. Não importa a forma física que eu vou sair, mas eu vou sair nesse ambiente. E aí Ana responde, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Hoje é dia de derramar a alma perante o Senhor. Hoje é dia de rasgar o teu coração. Se você for ler o livro de Salmo, todos os textos de Salmo, que são orações, os salmistas rasgam o coração diante do Senhor. Não só Davi, como Asaf, até o Cântico de Moisés e tantos outros salmos, eles falam, eles não estão agredindo a Deus, eles não estão dizendo que não confiam em Deus, mas eles estão sinceros em dizer, a minha alma está atribulada. Os meus ossos estão como se estivessem sequíssimos. Eu não estou aguentando. Eu não sei se você já fez essa oração, mas eu já. Eu já tive em algumas batalhas que eu falei para o Senhor, Senhor, eu sei que o Senhor não dá batalha sem que a gente consiga suportar, mas eu estou falando, eu não estou aguentando. O meu corpo já está perecendo. Eu não estou conseguindo resistir, entra com provisão. Irmãs, eu orei isso no dia, no outro dia, parecia que o cenário já estava outro. E eu comecei a ver as coisas assim, ó. Eu falei, por que eu não orei isso antes? Mas não é porque eu não tinha orado, eu já tinha até orado, mas chegou naquele limite que o Senhor queria tratar naquele tempo. Mas alguns empurram com a barriga mesmo.
estão levando cargas. A palavra de Deus diz para trocar o peso com Ele, o jugo dele é leve e suave. Se você está carregando um peso que você não está conseguindo suportar, hoje é dia de deixar esse peso no altar. Hoje é dia de falar para o Senhor: Senhor, o Senhor conhece a minha história. Senhor, eu até fui abusada, mas eu já te encontrei. Mas eu não consigo me livrar dessa situação. E eu não sei por que o Senhor está me repetindo essa história. Eu não sei qual é a sua história. Talvez o seu abuso não tenha sido físico, talvez tenha sido espiritual, como esse sacerdote que estava abusando espiritualmente dessa mulher, não entendendo. Talvez você tenha sido tão ferida que você abandonou o seu ministério por causa de um homem que se dizia de Deus, mas que também, por ser falho, agiu de uma forma que te feriu e te afastou do propósito. E você está presa nessa questão. Talvez seja realmente o seu marido que tenha abusado da autoridade de sacerdote da casa porque não tem entendido isso. Mas hoje é dia de dizer perante o Senhor: eu derramo a minha alma. E olha, que a palavra de Ana muda a palavra de decreto de Eli. Porque ele vai dizer assim, ó: não temas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque a multidão dos meus cuidados e dos meus desgostos tenho falado até agora. Aí ele diz assim: então vai em paz. E o Deus de Israel te conceda a tua petição que te pedisse. Se Ana tivesse mentido, se Ana tivesse pedindo alguma coisa, estivesse embriagada, o decreto estava sobre ela. Mas Ana estava diante do altar com uma petição lícita. Então o decreto veio sobre Ana. Não se preocupe, minha irmã. Não se preocupe com o que os homens falam. Existe um texto que vai dizer: por acaso o homem pode fazer alguma coisa? Tema, pois, ao Senhor. Não se preocupe com o que o homem possa fazer pela tua alma. Tema ao Senhor que pode levá-la para o inferno. Você está preocupado com o homem? Se preocupa onde você vai passar a eternidade. E se preocupa como que você vai chegar lá. Se você vai chegar lá em cacos. Porque o texto vai dizer que Deus deu a terra aos homens. E a gente tem que viver aqui em plenitude. E muitas das vezes a gente não vive a plenitude que Deus liberou para nós aqui. Por causa de Eva. Porque a gente ainda está presa lá no pecado de Eva. Porque a gente não restaura o relacionamento. Porque a gente não restaura a comunhão. Porque a gente não restaura a intimidade. E aí, por conta disso, a gente não consegue fluir, não consegue viver. E aí ele fala assim, ela fala, né? Ache a tua serva graça em seus olhos. Assim a mulher se foi no caminho e ela comeu. Porque quando ela sai dali, você já chorou, já falou tudo. Agora tu volta, toma banho, come, respira. E outra coisa, vai praticar, né? Porque não dá para ter filho sem a prática. Ela foi se relacionar com o marido. Porque não dava para ficar bicuda com Eucana. Porque quem encerrou a madre dela não foi Eucana, foi Deus. E como ela entendeu que quem era o Senhor dos Exércitos é que daria o filho para ela, então a palavra de Eucana, eu não sou melhor do que 10 filhos, ela falou: não, você não é melhor que 10 filhos, porque Deus vai me dar um filho. Eu quero um filho, mas vai ser contigo mesmo. Você está entendendo que Deus está falando com você hoje? E aí o que vai acontecer? Ela vai gerar um menino. E esse menino é Samuel. E a gente ouve muito a musiquinha, né? Samuel, Samuel, Deus te chama lá do céu. O nome Samuel é Deus ouve. Porque Deus ouve oração. O que você precisa que Deus ouça hoje? Qual é o Samuel que você precisa gerar? Deus me disse. O que eu falei para vocês no começo não é sobre a minha igreja, não era sobre o tempo que eu ia ministrar em outro lugar, era sobre esse lugar aqui, ó. Tem mulheres que não estão gerando como Ana, estão sendo instigadas por Penina. Qual é a Penina que está te instigando? O que você não está gerando como Ana? Hoje é tempo de romper. Hoje é tempo de detox da tua alma.
Hoje é tempo de você largar esse estado de amargura. Hoje é tempo de você entender que o Senhor é o Senhor dos exércitos que guerreia a tua guerra. Hoje é tempo de você reconhecer que Ele é que suple as suas necessidades. Hoje é tempo de você entrar num ambiente de plenitude no Senhor. Ninguém mais vai fazer isso por você. Se você não for plena no Senhor, você pode usar as melhores marcas, você pode ter os melhores eletrônicos, você pode ter o carro do ano, a melhor casa, viajar para todos os lugares e nada vai te satisfazer. Você vai ser sempre incompleta. Mas o mais tremendo de tudo isso é que ela gera o profético. E o profético é gerado com dor. O profético nunca é gerado de uma forma aleatória. O profético precisa de mulheres fortes, de homens disponíveis. O profético precisa de pessoas que não estão preocupadas em serem chamadas de louco. O profético, o que é o profético, Poliana? É aquilo que ainda vai acontecer, mas que no mundo físico você já enxerga com os seus olhos espirituais, mesmo não existindo, mesmo que você não pegue. O que é profético na sua vida, que só Deus pode fazer, mas que hoje você precisa gerar? A intercessão é gerar aquilo que o céu quer trazer para a terra. Então eu queria que você hoje não gerasse aquilo que está no seu coração. Porque talvez o Senhor tenha cerrado a tua madre de gerar determinadas coisas, porque não é isso que Ele quer para você. E você não está entendendo. E Ele vai falar, eu não vou te dar. Por alguns motivos. Primeiro, não é o que eu quero para você. Outras possibilidades. Pode ser que não seja o tempo adequado, você não tem estrutura para receber o que eu vou te dar hoje. Terceiro, possa ser que esse profético vai acabar trazendo para você uma condição que você ainda não tem todo o preparo para que você receba. Ana vai gerar um filho que ele não vai ser só um varão, que vai ser o primogênito de Eucana com ela. Não. Ana está gerando um novo tempo para uma nação. Para um propósito que Deus falou lá no começo com Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Precisava existir Samuel. Samuel era necessário para Israel. Samuel era necessário para botar Israel no novo rumo. Samuel era necessário para mudar o ambiente profético daquela nação. Samuel era necessário para mudar o ambiente de decisão daquelas pessoas, de intimidade com Deus. É Samuel que vai resgatar esse tempo e mais do que isso, Samuel vai estabelecer um novo tempo de reis sobre Israel. E vai passar por um começo, não vai ser favorável não, porque o homem está querendo um rei, Deus nunca quis Saul. Foi o homem que escolheu Saul. Mas eu não vou entrar nessa história. Eu quero ficar aqui com a parte do profético. Eu quero que você entenda que mais do que um filho, aquela mulher, ela está gerando ali algo que para a história da nação de Israel, para a história do próprio cristianismo hoje, para a história judaica, é imprescindível. Samuel era alguém necessário. E aí ele vai ser o último. Porque o Senhor sempre tem esse tempo de oportunidade. Deus vai dar uma última oportunidade para Israel. Ou você muda, ou você volta, ou você resgata os princípios, porque essa é a chance que eu estou dando. Até o tempo que Israel então decide querer um rei humano. E o Senhor fala, por que você está triste, Samuel? Vai lá e unge, porque se eles não estão rejeitando a você, eles estão rejeitando a mim. Um garoto que logo pequeno vai ser entregue, porque ela vai cumprir o voto. E aí, deixa eu te falar, o voto que você fez, você vai ter que cumprir. Só que pensa, irmã, você deixaria seu filho para um profeta cego, espiritualmente, que te chamou de embriagada, que não entendeu o propósito do que estava sendo gerado,
que os filhos não davam nenhum exemplo de que ele seria uma boa influência para essa criança. Essa mulher não estava preocupada com isso. Ela estava preocupada com o seguinte: eu não estou entregando para um homem. Eu estou entregando no altar do Senhor. Eu estou cumprindo o meu voto. E no meio de toda uma depravação, aquele menino logo pequeno servia com uma estolazinha, uma roupa que a mãe trazia, não uma estola sacerdotal, mas uma roupa semelhante. E todo ano ela ia ali, trocava e servia. E aí aquele menino um dia ouve uma voz: Samuel. Ana, Bianca, Diana, Ruth, Esther, Maria, Raquel, Poliana. Qual o seu nome, irmã? Hoje é dia de você ouvir Deus chamar. Samuel, ele não identificou. E ele foi até Eli. Eli, eu não estou te chamando. Ele volta para dormir. Samuel. Ele volta para Eli. Eu não estou te chamando. Veja, nem o sacerdote estava entendendo. Há tanto tempo a voz profética não se manifestava que nem o sacerdote identificou a voz. E aí ele caiu em si e disse: não sou eu que estou te chamando. Deus está voltando a falar na terra de Israel. Você consegue entender isso? Você consegue entender quase 400 anos de silêncio que é rompido por causa de uma criança, que Deus vai falar com ela e vai usá-la? E ele instrui o menino: quando ele chamar, você diz: eis-me aqui, Senhor, o teu servo ouve. E ele fala, porque ele ouve a voz. E toda vez que a Bíblia traz o número 3, você pode observar que é uma mudança de estado. Jesus ressuscitou o terceiro dia. Na terceira vez que ele ouve a voz, ele fala: teu servo ouve. E sabe qual a palavra de Deus? É de decreto de juízo. Eu vou acabar. Eu vou tirar Eli. Eu vou tirar os seus filhos. Eu vou mudar a história. Eu vou levantar um sacerdócio fiel. Ele não estava falando de Samuel só. Ele estava falando de Jesus. Ele estava falando: isso tudo vai acabar. Um dia eu vou enviar um que é fiel, é justo, é aquele que vai restaurar, é aquele que vai resgatar, é aquele que vai cumprir o propósito verdadeiro. Eu vou levantar um sacerdócio real, fiel. E aí, aquele menino, imagina, um menino recebendo um decreto desse, imagina o temor daquele garoto. Como que eu vou falar isso para alguém? E aí no outro dia ele pergunta: o que Deus falou? Já vieram te perguntar um negócio difícil desse? Aí você: né? Ele falou que vai fazer isso, isso e isso. Só que antes de Deus usar uma criança, Deus já tinha enviado um profeta para alertar Eli. E nem assim algo mudou. E esse profeta é desconhecido na Bíblia. Ninguém sabe quem ele é, não tem o nome dele, de onde ele é. Um profeta. E aí quando esse menino entrega essa palavra, ele fala: verdadeiramente Deus é Deus. É Deus falando. Não é insônia de uma criança, não é desvaneio de uma criança. Talvez seu filho está falando com você. Esses dias eu estava ministrando. Eu acabei de ministrar uma ministração muito pesada. Eu também tinha preparado a palavra. Estava tudo bonitinho, até a hora que eu sentei na igreja. O Senhor falou: não é nada disso. Ele começou a me dar e eu falei: eu não tenho nem um rascunho, um esboço, uma preparação dessa mensagem. Eu não tinha nem título para ela. O Senhor falou: mas é isso. E eu subi e eu comecei a ministrar. E conforme eu ministrava, eu comecei a sentir aquele peso. Aquele peso. E eu comecei a me sentir mal. E a minha respiração começou a ficar ofegante. Eu comecei a sentir dor no ombro. E eu estou ministrando. Mas pensa numa bravura que veio. E eu falei: Senhor. E aí quando eu acabei de ministrar, a pastora, uma das pastoras locais subiu e falou: Deus falou isso, por isso, por isso, por isso. Vocês entenderam, mulheres? Eu falei: amém. E eu falei para ela falou assim: eu quero sair daqui, eu quero comer hambúrguer com batata frita, eu não quero morrer não. Ela falando com as mulheres.
Que ela falou, a gente vem aqui, a gente ministra, a gente fala, a gente ensina, e vocês estão aí. Estou falando da igreja lá, tá, irmãos? Que a pastora corrigiu, não fui eu, não. E aí ela falou, eu quero sair daqui, eu quero comer hambúrguer com batata frita. Eu falei, eu também, porque eu estava passando mal. Eu falei, eu também. E aí, eu estava falando com o esposo da Ana e a Ana hoje. É muito bonito, irmãos. Ver uma foto no banner, no Instagram. É muito bonito, tem muitos seguidores. Agora, quem é seguidor de Cristo através da tua vida no Instagram? Até que ponto você está disposto a pagar por falar a verdade, mesmo que você nunca mais volte no lugar? A te chamarem de louca. Assim, eu sei que eu estou ministrando isso porque eu sou movida nesse ambiente. Mas, sinceramente, tem coisas que me indignam. E não é uma indignação pessoal poliana. É do Espírito que habita em mim. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito está sobre mim. E aí eu faço o que com ele? Até que ponto eu tenho usado isso? Até como uma vaidade espiritual. Para me comparar espiritualmente com a outra. Mas não dou fruto, não saio do lugar, a situação não rompe. Sabe, aquele menino, tudo que é interessante porque quando Moisés, o grande líder de Israel, a palavra vai dizer que tudo que Deus falou para Moisés se cumpriu, não foi? Agora Samuel, o texto vai dizer que tudo que Deus falava pela boca de Samuel se cumpriu. Sabe por quê? Porque já não era mais ele, era Cristo, que ainda nem tinha sido encarnado, o Espírito de Deus que habitava em Samuel. Hoje a gente é templo do Espírito, habitação do Espírito. O Espírito está sobre nós, ele flui em nós. Se você der lugar, você vai começar a se mover, guiada pelo Espírito. A palavra de Deus em Gálatas diz que aquele que é filho de Deus, esse é movido pelo Espírito do Senhor. E tem gente se movendo por qualquer espírito, menos o Espírito de Deus. Faz o que quer, compra o que quer, vai onde quer, usa a roupa que quer, fala o que quer e depois vem cobrar de Deus. Deus está dizendo, não tenho nada a ver com isso. Isso é problema que você arranjou. As suas decisões, as suas escolhas, as suas companhias. Você não está me consultando para nada. Você está me colocando de fora do processo e agora você está querendo só a solução. Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. E eu te dou o quê? Não estou disposta a dar nada. A vida com Deus não é cara, não. Não é não. Não custa caro, não. Custa tudo, minhas irmãs. Tudo, 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 tudo. O dia que o seu marido não for mais importante que Deus, o dia que seu filho não for mais importante que Deus, Deus vai te levar a viver o extraordinário. Porque um dia eu era dependente emocionalmente do meu marido, até ministerialmente. Quantas vezes eu saí para ministrar com ele, mas eu sempre estava nos bastidores, mas eu me sentia também um pouco de coitadinha. Eu era um vasinho de cristal. Mas quando eu entendi que o que Deus tem com ele não muda o que Deus tem comigo, nós nos completamos. E aquilo que ele tem para fazer comigo, ele vai fazer independente de qualquer coisa. O dia que eu entendi que eu tinha que entregar no altar, devolver ao altar o Alexandre, o João Alexandre, os meus diplomas. Pronto, acabou. Eu não tenho que ir lá pegar de volta, não. É o Senhor falar, não vai mais trabalhar. Amém. Mas a que nível de dependência você quer andar? Porque Deus pode te pedir. Mas Deus também pode te falar, eu quero usar você na tua profissão. E você vai ser uma bênção lá. E é isso que eu tenho te chamado. O teu ministério não é cantar na igreja. O teu ministério não é interceder na igreja. O teu ministério é fazer a diferença lá no teu trabalho. E você vai ser sal e luz lá no seu trabalho. Mas você vai se separar. Porque santo é separado. E aí, para isso, precisa de disposição. Eu não sei se você está disposta. Eu não sei até que ponto você quer romper. Que você quer largar. Essas mazelas que às vezes não é, talvez não seja nem consciente, irmã. Talvez a ficha só caiu agora. E você está falando assim, meu Deus, eu estou carregando isso. Eu estou como um animal de estimação. Que a gente, sabe, cuida, zela.
E aí já se tornou parte ali da família, né? Tem pet que é parte da família. Mas aí você não entende que ele é o quê? Ele é um animal. Existem problemas que eles parecem que estão dentro da família, mas eles não são da família. Eles não fazem parte da tua vida. Você não tem que carregá-los. Você tem que deixar. Quanto tempo você consegue deixar o lixo dentro da sua casa? O lixo da cozinha, com o resto de comida. Em quanto tempo começa a feder? Em quanto tempo começa a dar bicho? Em quanto tempo aqueles bichos começam a sair da lixeira e começam a andar pela cozinha? Você está entendendo? Só que o lixeiro não entra dentro da nossa casa para tirar o lixo. A gente precisa pegar essa sacola de lixo, amarrar esse lixo, pegar esse lixo e colocar lá fora. E dizer, não faz mais parte da minha vida. E o lixeiro vai levar. O Senhor está disposto a levar esse lixo, mas você precisa levar ele para fora. Você precisa retirar. Você precisa limpar isso da tua vida. Em nome de Jesus, irmãs. Não espera até o último detox para você ser liberta, não. Começa hoje. No segundo você identificou alguma coisa, larga também. No terceiro, no quarto, mas começa hoje. Hoje é um tempo de romper, hoje é um tempo de um novo começo para você. É uma nova história. Eu queria te convidar hoje a vir ao altar, assim como Ana. Eu não queria que você se preocupasse com a pessoa que está do seu lado, eu nem sei se você conhece ela. Mas eu queria que você entendesse o seguinte, talvez, o Senhor me traz à memória uma canção. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha. Eu queria te convidar aqui ao altar mesmo. Eu queria que assim como Ana, que o texto diz que ela se prostrou, ela chorou, mas ela deixou a amargura de alma dela. Eu queria que você se prostrasse aqui e falasse para o Senhor, dá nome a esse problema. Pecado tem nome, problema tem nome, então dá nome a ele, deixa aqui. Não leva para casa não, deixa aqui. Nós vamos fazer um ato profético. Eu queria que as intercessoras pegassem um saco, se você tiver aí, arranje um saco para mim, porque depois uma intercessora vai passar aqui espiritualmente, vai passar assim, ó, pegando todo o lixo, vai jogar nesse saco e a gente vai colocar lá fora, para o lixeiro levar. Simbolicamente a gente vai dizer, leva Jesus, leva tudo isso hoje. Não vou voltar para casa com lixo, não vou voltar para casa amargurada de espírito, não vou voltar para casa temendo aquilo. Eu também vou me ajoelhar com você, porque eu vou orar hoje com você. Pai, nós estamos aqui, como Ana, Senhor. Nós estamos diante da Tua presença, reconhecendo que o Senhor é o Senhor dos exércitos. Tu és o Todo-Poderoso, Tu és aquele que guerreia as nossas guerras. Senhor, o Senhor disse que muitas de nós estamos como Ana, não gerando, sendo instigadas, sendo, Senhor, o tempo todo ameaçadas, sendo o tempo todo, Senhor, recebendo a afronta do inimigo, recebendo a afronta de pessoas que convivem conosco, pessoas que estão perto, pessoas que nós até consideramos, mas que têm nos magoado, e isso tem trazido dor, isso tem trazido tristeza, isso tem trazido amargura para a nossa alma. Nós queremos dizer, Senhor, que hoje nós deixamos no Teu altar toda dor, toda amargura, todo trauma, Senhor, tudo aquilo que nos feria. Nós queremos tirar, Senhor, do altar de adoração que só o Senhor pode estar. Todos aqueles que nós colocamos como nosso marido, o nosso filho, o nosso pai, o nosso namorado, Senhor, pessoas que a gente acaba idolatrando, pessoas que acabam tomando posição maior do que a sua na nossa vida. Nós queremos colocar agora diante do Teu altar e dizer, Senhor, toma o Teu trono, toma o Teu trono na nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, coloca a mão no teu útero, querida. Em nome de Jesus, nós queremos agora, Senhor, declarar
que o nosso útero é um útero fértil. Nós recebemos a liberação do Senhor hoje para gerar tudo aquilo que o Senhor tem para nós, tudo aquilo que é profético para as nossas vidas. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu oro liberando, Senhor, sobre a vida das tuas filhas hoje, um desatar profético do útero espiritual delas, do útero físico delas. Eu ativo agora na autoridade do nome de Jesus. Eu libero nessa noite ministérios sendo restaurados. Eu libero nessa noite a cura da alma. Eu libero agora sobre o útero espiritual das tuas filhas uma nova história sendo escrita. Seja liberada pelo Senhor, seja ativada no Espírito, seja liberado os dons espirituais do Senhor, seja liberado sobre você todo decreto que o céu forjou desde a criação, seja liberado como águas vivas sobre a tua vida hoje, na autoridade do nome de Jesus. Senhor, toda resistência do inferno, tudo aquilo que resistia ao fluir das tuas filhas nesse lugar, nós liberamos agora a palavra do Senhor. Anjos de guerras, guerreiem essa guerra agora, guerreia essa guerra agora. Espírito Santo de Deus, corta o cordão umbilical de todos aqueles que ainda estão agarrados a situações, a traumas, a palavras de maldição, a decretos malignos, a alianças que foram feitas. Senhor, recolhe agora a oração das tuas filhas, recolhe agora, e nós dizemos agora, anjos que vêm agora, como anjos que vão recolher esse lixo, vão passando agora e recolhendo esse lixo espiritualmente. Recolhe agora, recolhe todo escombro, recolhe agora esse lixo. Nós lançamos agora esse lixo fora e nós dizemos, nós entregamos agora esse lixo, colocamos para fora da nossa vida e damos uma ordem ao Senhor, damos uma ordem aos anjos: leve ao Senhor, e que o fogo do Senhor consuma toda a malignidade. Seja liberta agora, seja curada agora, seja restaurada agora, na autoridade do nome de Jesus. Identidades agora sendo restauradas, identidade de mulher plena no Senhor, satisfeita, sendo aquilo que o Senhor criou para ser, na autoridade do nome de Jesus. Aleluia.